Se existe uma expressão que resume as novidades e mudanças no nosso modo de viver, é a transformação digital. Hoje podemos dizer que ela faz parte já da rotina de todos. As tecnologias se tornaram parte essencial do nosso cotidiano tão rapidamente que sempre nos questionamos como vivemos tanto tempo sem elas. No serviço bancário, por exemplo, até outro dia não sabíamos o que era o Pix. Mas 6 meses depois do seu lançamento, já somava mais de R$ 1 trilhão em transações e respondia por mais da metade das transferências no país. É a digitalização da sociedade, trazendo cada vez mais benefícios para a população, como o aumento da bancarização no país. Já no comércio, vimos o número de usuários da internet que passaram a fazer compras online crescer muito, indo de 44% em 2018 para 66% atualmente. Foram 150 mil novas lojas virtuais criadas apenas entre março e julho de 2020. As vendas de e-commerce dispararam e a tendência é que esse mercado continue crescendo em proporção e faturamento. Outra grande novidade foi o uso da telemedicina, que aumentou significativamente durante o período da pandemia em todo o mundo. Além disso, muitas pessoas passaram a trabalhar, estudar e desenvolver atividades de forma remota. Tudo isso é resultado da digitalização que estamos vivendo, impulsionada pela força do setor de telecomunicações, que proporciona novos hábitos e costumes a cada dia. A evolução da sociedade hoje é digital e a conectividade, mais do que nunca, imprescindível. Práticas empresariais baseadas em sustentabilidade e inclusão social são cada vez mais importantes. E a conectividade potencializa essa tendência. Nos últimos anos, viu, Gustavo, o setor de telecomunicações abraçou o conceito de ESG, 3 palavrinhas, em que sustentabilidade, responsabilidade social e governança passaram a orientar grande parte das políticas internas e externas do setor. Como consequência, a atuação das empresas de telecom, protagonistas do ecossistema digital, passou a repercutir diretamente em outros segmentos, encorajando gestões mais eficientes e comprometidas com o desenvolvimento socioambiental. E para compreender melhor essa realidade, nós iniciamos o primeiro painel desta manhã, Mundo ESG, Evolução e Desafios, que contará com a participação de grandes lideranças e especialistas no assunto. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao painel Telebrasil 2021. Bom dia a todos, obrigado pela sua participação hoje nesse painel que vai falar do mundo ESG, evolução e desafios no setor, com foco no setor de telecomunicações. Como a gente acabou de ouvir, a gente tem aqui um painel de especialistas, de feras aí no assunto, gente muito experiente no setor, que eu tenho aqui o prazer de apresentar para vocês. Então, quero começar apresentando o Gabriel Azevedo, chefe da divisão de ESG do IDB Invest, do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Oi, Gabriel, como vai? Bom dia, Neumara, bom dia a todos. Bom dia. Vou passar aqui, então, a apresentar o Renato Gasparetto, VP de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Vivo. Bom dia, Renato. Bom dia, Neumara, e obrigado pelo convite. Bem-vindo.
o Mário Girassoli, VP de Assuntos Regulatórios Institucionais da TIM. Bom dia, obrigado a todos. Bom dia. Roberto Catalão, VP de Finanças e Administração da Claro. Bom dia, Neumara. Bom dia a todos. Bom dia, Roberto. A Renata Bertelli, VP de Compliance e Governança da Oi. Olá, bom dia, bom evento a todos. Obrigada pelo convite. Obrigada, Renata, por participar aqui com a gente hoje. Luciano Santos do Rego, diretor da Oi. Muito bom dia a todos. Obrigado, Neumara, pelo convite. Um prazer participar aqui dessa conversa com vocês hoje. Bem-vindo, Luciano. Luiz Lima, VP de Tecnologia da Algar. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha um momento bastante oportuno de discutir essas questões relacionadas ao ESG. Obrigado. Obrigada, Luiz. E eu sou Neumara Arbeck, sou sócia líder de ESG na KPMG Brasil e sou líder também para a Rede Impact da KPMG, que é uma rede de especialistas internacionais para a América Latina. Bom, com esse painel aí cheio de gente experiente, né, que está aí todo dia falando de ESG, de telecomunicações, eu queria começar falando um pouco da agenda ESG. A agenda ESG é uma agenda complexa, né? Todo mundo sabe, se a gente pensar quais são os aspectos sociais, né, na estratégia ou na gestão do negócio, a gente sabe que a gente tem uma lista enorme. Se a gente for falar das questões ambientais, a mesma coisa. Mas agora ainda se a gente for falar de questões éticas, reputacionais, governança, de hoje. Quais são os pontos mais importantes e por que são esses os 3 tópicos que vocês escolheram para focar a sua atuação em ESG? Vocês estão me ouvindo? Tem um... Agora sim. Agora sim, mas estava falhando muito. Estava bem... Estava falhada, Neumara. Acho que deu uma falhada no áudio da Neumara, ela já está se reconectando. Então, vamos começar com essa primeira pergunta que ela colocou, começando contigo, Gasparetto. Bom dia, Samuca. Bom dia, Neumara. Acho que ela deve estar se reconectando aí. Novamente, muito obrigado pelo convite aí à Telebrasil. Eu gostaria só de abrir dizendo que não é compulsório para as empresas terem metas em ESG, né? Mas, ao meu ver, é uma atitude ética de diálogo com a sociedade e os desafios de sobrevivência do nosso planeta, né? O fato é que as manifestações ESG, elas deixaram de ser ancoradas somente no ativismo e na emoção, né? Passaram a ser uma jornada de efeitos práticos baseada numa busca geracional do consumidor por produtos mais sustentáveis. Eu relembro, Neumara, que até uma pesquisa da KPMG divulgada no final do ano passado revelou que 1/4 dos consumidores leva em conta pelo menos 2 atributos de ESG para escolher sua marca, tá certo? Também eu relembro que o ESG vira um diferencial na escolha dos investimentos, né? A BlackRock, que possui ativos quase 6 vezes o PIB do Brasil, colocou na carta do seu CEO esse ano que somente investirá em empresas com estratégia clara de economia neutra em carbono. Bom, dito isso, a Vivo ela tem como propósito digitalizar para aproximar, que traduz nossa jornada de nos consolidar como um hub digital. Essa razão de existir que nos une aos nossos 33 mil colaboradores e elevam a transparência e a ética da nossa governança. Então, eu começaria dizendo que talvez esse seja o primeiro ponto importante para nós, quer dizer, é o G da governança, tá certo? Que nós somos uma empresa listada em bolsa, com 97 milhões de acessos, clientes, e temos a sustentabilidade como pilar estratégico. Começamos cedo, em 2004 publicamos o primeiro relatório de sustentabilidade auditado pelo GRI, que é o padrão de auditagem considerado até hoje praticamente o standard, né, para relatórios de sustentabilidade. Em 2018, já tínhamos um comitê de sustentabilidade presidido pelo CEO da empresa no Brasil
e desde 2020, início de 2020, temos um comitê diretamente ligado ao Conselho de Administração. Eu acredito que todo esse processo, né, que começamos cedo, acabou resultando também, trazendo resultados muito positivos, como, por exemplo, em 2019, nós já éramos uma empresa carbono neutro, né, e também com 100% da nossa energia renovável, né? Em 2020, inclusive, estamos já desde 2020, estamos dando agora sequência à implantação de 83 usinas de fonte solar, hídrica e biogás, de modo a ter uma geração distribuída de origem completamente de origem limpa, né? O outro ponto que eu acredito que é importante é também, dentro da parte ambiental, a questão do envolvimento com o cliente, né? Então, nós, desde o ano passado, de forma bastante intensa, nós criamos mais do que uma campanha, é um processo chamado Recife com a Vivo para capturar a reciclagem de itens eletrônicos. O Brasil é um dos países que mais produz lixo eletrônico e, no entanto, percebemos que tanto as pessoas em suas casas, principalmente no período da pandemia, que conviveram mais com a necessidade de trocar seus equipamentos, não tinha um destino adequado. Então, nossas 1.640 lojas passaram a ser locais para recebimento desses lixos eletrônicos e com a reciclagem dele, passamos a ter mais recursos direcionados para a nossa Fundação Telefônica Vivo, voltada para a escola pública, ensinando cidadania digital. Então, eu acredito que esse movimento é um movimento bastante importante na área ambiental, também, sem dúvida, a parte social, mencionei a Fundação Telefônica Vivo, também tem o aspecto da diversidade, que é praticar o ESG de dentro para fora, né, que é extremamente fundamental. E apenas finalizando, eu digo que já pelo 9º ano, né, nós participamos da carteira do ISE da B3, do ISE Sustentabilidade da B3, e tivemos a felicidade aí de, no Dow Jones, ter o Dow Jones Sustainability Index, como vocês sabem, é o principal indicador. Nós tivemos ali, o ano passado, em 2020, um crescimento de 16%, que nos posicionou, segundo o Yearbook do Standard & Poor's, como a empresa Industry Mover global no setor de telecom, na questão de sustentabilidade durante esse ano. Então, eu agradeço aí a oportunidade e esse debate da tríade ESG consideramos na Vivo extremamente estratégico, até porque a gente tem absoluta convicção que deixou de ser uma opção e passou a ser um pressuposto para a perenidade do negócio. Obrigada, Renato. Muito bom aí saber quais são os pontos que estão no seu radar. A gente falou de vários pontos, né? Você acabou de mencionar a relação com clientes, falamos de relacionamento com investidores, falamos de transparência, você falou de economia circular, todos pontos muito presentes, né, na agenda ESG em vários setores e, claro, aí com foco, no caso, em telecom. Mas eu queria saber agora do Mário Girassoli, da TIM, o que ele está mirando, né? Quais são os tópicos aí? São parecidos? São outros? Oi, Mário, por favor. Bom dia a todos. De novo, obrigado pelo convite a esse painel bem interessante, que reflete uma coisa que eu acho importante, um painel de um evento setorial. Nós acreditamos que a agenda ESG do setor poderia ser até mais propositivo, porque o setor de telecom tem muito a ensinar sobre esse tipo de desenvolvimento, de novo, assim como uma forma também de estímulo. Acho que a gente deveria falar mais dessas temáticas ao longo do ano, ao longo da nossa ação setorial. Sintetizando quais são os pontos, digamos, tem um ponto chapéu que eu acho que antecipa, não, as três questões que eu poderia um pouco sintetizar, que é rede e serviços, ou seja, não existe agenda ESG se no topo de tudo não está a capacidade, a organização, a força de uma empresa e de um setor, isso vale para todo mundo, de fazer muito bem o nosso trabalho. E o nosso trabalho é redes, inovação tecnológicas e serviços, e sempre maior oportunidades
para os consumidores. Aí, o claim da TIM, imaginem as possibilidades exatamente, a possibilidade é exatamente o que vem dos nossos investimentos, do nosso trabalho do dia a dia. De novo, acho que estou falando um pouco para o setor inteiro. E aí, quanto à TIM, nós temos um plano ESG que é trienal, que renovamos cada ano, e sobre esses tópicos nós declaramos as nossas ambições. É uma ambição nesse sentido, é chegar com 4G em todos os municípios brasileiros até 2023, de um lado, e temos também uma ambiciosa e necessária meta declarada de redução das reclamações dos clientes. São melhores serviços, maiores possibilidades, menores reclamações. É o caminho que a gente acha que todo o setor está empreendendo, por isso eu acho que deveríamos ser bem orgulhosos disso. Passando a questões mais específicas dos três pontos, a ED Environment, digamos, eu concordo com o meu colega e amigo Renato, para a Telecom é de energia. E nós sabemos que temos um tema não só de quantidade de energia, mas de qualidade de energia. Então, a redução do consumo de energia relativamente ao incremento do tráfego de um lado, e o incremento de fontes renováveis é o nosso grande, digamos, desafio, posso dizer, não tanto ESG, quanto desafio industrial. Aí, do nosso lado, nós temos o plano de chegar, nos próximos anos, a aumentar de 80%, que nós chamamos de a ecoeficiência do tráfego de dados, ou seja, a quantidade de dados produzidos com o mesmo consumo de energia, e, ao mesmo tempo, incrementar de um valor acima de 90% o uso de energia renovável. São dois movimentos, de novo, que eu acho que são comum a toda a empresa, e esse tema da energia é core para o setor de telecom. Tem outro pilar, mais do lado social, que para nós da TIM é uma bandeira, que é o pilar da diversidade. Nós consideramos a diversidade, qualquer tipo de diversidade, um valor, ou podemos dizer, humano, social, fundamental. Nós temos o orgulho de ter sido, digamos, aparecer no ranking da Refinitiv da semana passada como a primeira empresa brasileira em termos de política de diversidade e inclusão, é a primeira empresa de telecom do mundo no ranking do Refinitiv. Isso aqui nada mais que reforça o nosso compromisso nesse caminho. E o terceiro, que mais com o tema de governança, é a transparência. Nós somos convencidos que as grandes empresas hoje são, meu amigo escreveu um livro, casas de vidro. Ou seja, somos empresas muito abertas, é muito fácil, tem que ser fácil enxergar dentro de casa. É evidente que as políticas internas têm que refletir esse tipo de vocação e de abertura. Nós, por exemplo, somos entre as poucas empresas, acho que são algumas centenas de empresas no mundo, a ter a certificação ISO 37001 sobre sistemas de management anticorrupção. Isso só para dar alguns exemplos dos pilares que nós costumamos trabalhar e da materialização disso aqui, porque é claro que dentro das empresas, se a gente não associa a pilares conceituais, metas executivas e práticas, o discurso fica só em palavras, mas, de novo, eu acredito que o setor de telecom tenha uma maturidade hoje para que possa ser campeão, literalmente, da agenda ESG. Muito obrigado. Obrigada, Mário. Muito interessante, porque aparecem já outros temas além daqueles que a gente começa na agenda, que também vocês têm aí é comum, né, a várias empresas, a questão da transparência, muito promovida pela era digital, né? Ninguém mais acha que pode ficar escondido. Isso tem a ver com a plataforma digital e tem a ver, claro, que com as empresas do setor também têm que se posicionar em relação a isso como empresas, né? Não só promover essa acessibilidade que você também comentou como uma meta do setor, né? Tornar acessível o acesso à internet de boa qualidade e dados, gerar dados, transmitir dados usando energia de uma forma não só menos energia, mas também energia de uma qualidade melhor. Além das políticas de diversidade, a questão da anticorrupção, então vários outros temas da agenda ESG aí aparecendo, né, através da fala aí do Mário, da TIM, dentro do setor. Então, eu queria perguntar agora para o Roberto Catalão,
o VP de Finanças de Administração. Da Claro, como é que é a questão ESG, qual é o foco ESG, como é que a Claro, então, está lidando com essa grande onda ESG? Bom dia aos colegas aqui, bom dia a todos os participantes. Concordando com meus colegas aí que falaram anteriormente, assim, nosso entendimento é que o segmento de telecomunicações tem um papel fundamental aí nessa agenda e precisa exercer esse papel. Prova disso, prova recente que estamos vivendo ainda, foi a própria pandemia, né? Eu acho que o mundo não seria o que foi, o que está sendo, sem telecomunicações, e deu condições para as pessoas continuarem exercendo seus trabalhos, continuarem estudando, continuarem se entretendo através da televisão, da banda larga, etc. E no momento teve que botar dinheiro na mesa, obviamente, porque o tráfego cresceu exponencialmente nesse período. Então, isso é uma prova atual e prática, portanto, do segmento nessa agenda e nessa questão da inclusão. É difícil, assim, quando você fala, Neumara, destacar alguns programas, porque os três pilares, ambiental, social e governança, eles se complementam, no meu modo de ver, né? Falando de algumas iniciativas que merecem destaques, algumas até convergem para iniciativas aí de outras empresas do setor. A gente não é, a nossa indústria, felizmente, não é, comparando com outras, grande ofensora de gases poluentes. Então, o principal ofensor recai sobre a questão da energia, que é um insumo importante aí para nossas redes, né? E a Claro é um processo que a Claro vem trabalhando nos últimos 4 anos. Nosso programa de energia da Claro, aqui um dado importante, dado da própria Enel, a Claro tem o maior programa de energia de alto consumo das empresas privadas no Brasil, iniciado em 2017. Hoje, 60% da nossa energia já é gerada através das nossas plantas de geração distribuída ou de compra de energia limpa no mercado. É um programa aí que envolveu geração de empregos ao longo dessa jornada de mais de 10 mil empregos, é a nossa estimativa, provavelmente um investimento da ordem de 1,5 bi, o que demonstra claramente a importância que a Claro enxerga esse tema, né? Outras frentes que a Claro atuou muito fortemente, principalmente nesse momento de pandemia. A questão da educação sempre foi um pilar da Claro. Aqui um detalhe importante, Neumara, o tema ESG é tão importante para a Claro que em 2017, estamos falando há 4 anos atrás, a gente decidiu revisar aí nossa missão, nossos valores, nossa visão, incluindo definitivamente, então, aspectos como sustentabilidade, inovação, pessoas, honestidade. Basta no site da Claro, isso estão entre os nossos valores, o que demonstra claramente a importância dos temas para a Claro, né? O tema educação para a Claro e inclusão de educação, assim, a educação, no nosso modo de ver, é um dos principais pilares para o crescimento do nosso país. A Claro já trabalha nisso há muitos e muitos anos. A Claro tem programas voltados de educação para comunidades carentes, tem programas voltados para jovens na área do empreendedorismo e da inovação, participa de uma parceria com a Unicef, que é uma parceria super relevante, também voltada à educação e inclusão e o ingresso no mercado de trabalho de jovens carentes, jovens com atraso escolar. Então, é uma frente, é um pilar que nos dá muito orgulho perceber o estágio que a Claro está. Não podemos deixar de falar do voluntariado, né, Neumara, porque nunca temos recorde de doações e voluntariado nesse período da pandemia, não poderia ser diferente. A Claro, inclusive, foi premiada por suas ações durante a pandemia, pela Câmara Americana, esteve entre as empresas premiadas por suas ações. E mais importante do que a Claro conseguiu imbuir os seus colaboradores, quase 1.000 colaboradores estiveram pessoalmente envolvidos em ações de voluntariado, seja através de apoio financeiro, seja através de trabalhos voluntários para apoiar as populações mais carentes, e nunca esteve tão premente essa necessidade como nessa fase de pandemia.
E, obviamente, na parte do G, não podemos deixar de falar, a gente vem se estruturando, claro, vem se estruturando aí ao longo dos últimos 4, 5 anos, nas frentes de ética, compliance, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um tema também muito importante, gestão de risco. Então, assim, resumo é esse, Neumara, a gente, meus colegas, a agenda ESG está totalmente inserida nas prioridades aí, precisa estar do segmento, né? Obrigada, Roberto. Obrigada por ter trazido esse aspecto da cidadania, né, que está tão intrínseca ao negócio, e na Covid ficou tão clara a importância da conectividade para a gente integrar, rever negócios, integrar a população, que não deixa de ser diferente também para a área de educação, né? A nossa educação precisa e vai continuar se desenvolvendo também com apoio da conectividade. Então, vou passar agora para a Renata Bertelli, a VP de Compliance e Governança da Oi, para falar para a gente como é que a Oi está vendo, né, está agindo, interagindo com a sociedade, pensando nos temas ESG. Oi, Renata, bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Bom, a Oi, no seu processo de reestruturação, vem com a missão e um propósito de criar conexões e que essas conexões possam primar sempre pela relação de confiança. Quando a gente estabelece isso no nosso público, nossos stakeholders, o instrumento de relação de confiança com os nossos investidores é estabelecer uma governança robusta que prima pelo zelo do gerenciamento de principais riscos corporativos da companhia, endereçando e atuando como um agente de transformação no que tange a cuidar de dados, né? Então, como eu cuido de dados? Então, a Oi lançou um programa direcionado à questão de privacidade, que pessoas vêm antes de dados, né? Então, como a gente estabelece essa relação de confiança, de cuidar dos dados? Quando a gente expande aí para um olhar dos stakeholders, dos nossos clientes, é como os clientes enxergam a nossa organização, qual é o propósito dessa organização, o que mais ela contribui para a sociedade, tirando somente a sua cadeia, né? O que mais ela pode fazer? E com esse olhar, com a vertente de conectividade, foi estabelecido um programa de Oi Banda Larga nas escolas. Atendemos 40 mil escolas urbanas e 4 mil escolas rurais, então promovendo aí a conectividade dessas escolas. Um outro elemento importante que foi conectado com o ESG, né? Eu sempre digo que as nossas organizações já atuavam fortemente em várias frentes, mas o ESG ele conseguiu dar uma conexão desses temas e fazer com que toda a nossa decisão ela sempre tenha também o viés do ESG, né? Hoje, toda tomada de decisão, ela tem que considerar o ecossistema que nós estamos inseridos e sempre precisa responder ao que a sociedade espera de nós como organização. Então, diante disso, né, um outro projeto importante que a Oi vem atuando é no projeto NAVE, que é o Núcleo de Avanço de Educação. Hoje nós temos uma cogestão de 2 escolas, uma no Rio de Janeiro e outra em Pernambuco, onde ajudamos, né, uma escola de ensino médio e outras frentes e outros projetos que ajudam a integrar e ampliar o conhecimento de estudantes e de professores e educadores nesse ambiente de tecnologia. A questão de fontes de energia renovável, é difícil você falar do setor sem endereçar essa questão do consumo de energia. Então, projetos bastante robustos estão sendo desenvolvidos. No último mês, nós entregamos 2 novas plantas de usinas de energia. Então, esse é o olhar que a Oi vem estabelecendo no seu ESG, muito com a reflexão de que o que queremos ser e o que queremos ser contribui de que forma para a nossa sociedade. Então, como nós podemos gerar impacto externo, mas um olhar também muito de como nós cuidamos do nosso ambiente, né? Internamente, como cuidamos das pessoas, como provocamos discussões para que a gente possa melhorar o nosso olhar
né, e aprimorar a questão do respeito do indivíduo na sua totalidade, né, o indivíduo que é um indivíduo colaborador, mas é um indivíduo que precisa cuidar da sua casa, que precisa compartilhar, inclusive, o mesmo ambiente de trabalho com o seu lar, com os seus filhos, e como a gente consegue gerar esse equilíbrio para que as pessoas se sintam genuinamente respeitadas pela organização neste momento que a gente passou de transição. Então, era um pouco dessas práticas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigada. Eu que agradeço, Renata. Muito interessante essa conexão com desenvolvimento social em geral, proteção dos dados, né? E dentro da governança e ESG na tomada das decisões, né? Outros elementos aí que enriquecem essa conversa sobre como é que a ESG está sendo vivida pelas empresas, ou a agenda ESG está sendo vivida pelas empresas. Obrigada, Renata. Eu vou chamar então o Luciano Santos, do Rego, diretor da UAI, para falar como é que está isso na empresa, como é que ele tem visto, como é que ele tem vivido a agenda ESG dentro da UAI. Bom, boa tarde, muito obrigado, Neumara. A Huawei, como uma empresa provedora de tecnologia, né, para grandes operadoras, obviamente que a agenda dos nossos clientes ela faz parte da nossa agenda, né? E então o termo ESG está presente na agenda das grandes operadoras e nem poderia ser diferente. Obviamente está presente na agenda da Huawei de forma bem forte, né? O primeiro item aqui que eu gostaria de chamar a atenção em relação à agenda ESG, eu não sei quantos têm conhecimento, mas a Huawei hoje já é um dos principais provedores para o segmento de energia renovável. Nós temos uma grande infraestrutura já presente nos parques de geração solar, justamente para atender essa necessidade em relação aos nossos principais clientes, a principal operação no país. Além disso, obviamente, a Huawei desempenha um papel fundamental como provedor de tecnologia para redes, e a questão da inclusão digital é um dos pilares do nosso programa, né? Nós temos o compromisso de realmente levar o acesso digital a todas as pessoas. Aqui no Brasil, hoje, a gente estima que aproximadamente 95% da população do país é servida de forma direta ou indireta por equipamentos Huawei. Então, nós estamos presentes na maior parte das operações da população do país, e a gente entende que esse nosso compromisso com a inclusão digital ele é fundamental para o desenvolvimento das atividades. Então, a gente foca bastante nessa parte e tem realmente tido muito sucesso nesse desempenho nos últimos anos. Além disso, como eu comentei, né, a questão da energia, que foi abordada pelos colegas aqui, também é um tema super importante. A gente está praticamente no limite, né, da migração para o 5G. O 5G, ele tem eu particularmente venho do setor de energia e eficiência energética, dando suporte para o segmento de telecomunicações. E assim, a gente tem um desafio claro pela frente, porque a partir do momento que começar a implantação do 5G, a primeira coisa que nós vamos notar é realmente um aumento do consumo de energia, né? Então, nós realmente, a Huawei tem investido bastante em tecnologia. Nós, recentemente, faz 2 meses, criamos uma nova unidade de negócio chamada Digital Power, que ela tem justamente a missão de prover soluções de tecnologia para realmente tratar de forma assertiva desse aumento de consumo de energia nas redes com a migração do 5G. O nosso compromisso com as operadoras e com nossos clientes finais é realmente garantir com que essa migração ela seja feita de forma efetiva, com o menos uso possível de recursos e de forma sustentável, né? Então, esse é um pilar importante para nós. E a gente tem um outro pilar muito importante também nessa parte, que é no suporte da criação de redes de networking com neutralidade de carbono, né? Então, a gente desenvolve uma série de soluções para serem aplicadas na rede, que tem como finalidade reduzir o consumo, né? Além do pilar de geração de energia, obviamente, reduzir o consumo na operação, e dessa forma ajudar os nossos clientes a atingir neutralidade de carbono. A gente entende que esse é um tópico fundamental na agenda ESG. Então, a gente tem esse pilar do environment muito forte e muito presente nas nossas atividades. Além disso, obviamente, né, a gente também tem uma agenda muito ampla no país. A Huawei opera no país, gera empregos no país, tem uma série de atividades no país, e além disso, a gente tem um pilar muito forte em relação à formação e capacitação tecnológica. Nos últimos 10 anos, a Huawei formou mais de 34 mil profissionais aqui no Brasil. Somente em 2020, nós formamos cerca de 6 mil profissionais para operar no mercado de telecomunicação e energia, e a gente tem uma meta de, nos próximos 5 anos,
formar mais 30 mil pessoas, 30 mil profissionais para prestar serviço dentro do mercado e realmente suprir a necessidade de mão de obra dentro desse segmento. Então, esse é um segundo pilar muito importante. A questão governança, na parte da Huawei, passa para nós a questão da segurança cibernética. Aí é mais do que uma simples questão de negócio, é um ponto estratégico, né? Nós estamos presentes nas redes das principais operadoras e nós temos que suportar a questão de segurança cibernética da melhor forma possível. A gente tem toda uma estrutura dedicada para fazer isso dentro da companhia, com um reporte direto para o CIO da empresa, tentando manter a operação realmente aberta e limpa para que todos tenham certeza de que os equipamentos que nós estamos colocando e operando, eles são seguros e trabalham de forma bem relevante. Então, esses são os principais pilares que nós temos da agenda ESG aqui para o Brasil, e realmente o nosso principal foco aqui é suportar essa transição do 5G e realmente caminhar para uma situação de neutralidade de carbono nas operações das empresas de telecomunicação da melhor forma possível. Ok? Esses são os principais pontos, Neumara. Muito obrigada por trazer as iniciativas da Huawei, principalmente nesse aspecto, né, de oferecer infraestrutura para a neutralidade de carbono das redes, a formação profissional especializada também muito importante, tem um aspecto não só tecnológico, obviamente, mas social, né, tão relevante, e a preparação aí nossa para o 5G, toda a questão de conectividade, como a gente falou no começo, é muito importante para a agenda ESG, né, monitoramento, enfim, acessibilidade de dados e tudo isso, além da comunicação e de todas as outras coisas que a gente usa, conectividade, né, no nosso dia a dia, mas também agora ESG e 5G vai ser um tema relevante aí. Obrigada pela sua participação e contando aí como é que a Huawei está se preparando e nos ajudando a nos preparar para a transição. Obrigada. Vou passar agora a palavra para o Luiz Lima, que é VP de Tecnologia da Algar, para falar para a gente a perspectiva da Algar em relação à agenda ESG. Oi, Luiz, tudo bom? Oi, Neumara, é um prazer estar aqui novamente, falar com vocês. Esse tema é bastante interessante e está bastante aquecido aqui dentro da Algar Telecom, né? A Algar Telecom nasceu aí com uma cultura de servir comunidades. Nós somos uma empresa regional, nascemos como uma empresa regional. E a gente trabalha com esse nosso propósito, nosso jeito de ser. Isso sempre foi nossa característica enquanto Algar. Então, olhar sobre uma ótica de inclusão digital em todas as comunidades, as pessoas, né? Isso faz parte do nosso DNA aqui na Algar, né? No eixo ambiental, a gente tem a tecnologia, vamos falar assim, né? Nós somos uma empresa de tecnologia e, portanto, o nosso papel dentro desse contexto é extremamente importante. Nós temos projetos há mais de 20 anos buscando redução de emissões de CO2 aqui dentro do Algar, né? Trabalhando na questão de diminuir impactos ambientais. Nós somos a primeira empresa no Brasil a fazer uma conexão de energia fotovoltaica, fazendo um teste aqui nos nossos sites, aqui pensando já nesse futuro. Nós falamos de 2013, né? Então, portanto, manter esse avanço tecnológico no consumo de energias renováveis é fundamental para o Algar. Hoje, isso já representa 66% do nosso consumo. Nós não fazemos uso de certificado, então, efetivamente, a gente faz a questão da aplicação efetiva de energias renováveis. Já atingimos 66% e temos uma meta a atingir até 2022, mais de 85%, e por fim, lá 2023, 2024, atingir 100%. E essa adoção não é só de energias renováveis, porque é a adoção de tecnologias inovadoras. O Luciano comentou alguns temas importantes sobre essa ótica, né? Nós, da área de tecnologia, de telecom, temos adotado efetivamente soluções mais inovadoras que permitam menor consumo de energia. O 5G é extremamente mais eficiente que o 4G, porém, a demanda de energia que vai crescer com o 5G é algo assustador pelo volume de novos sites que serão necessários. E, portanto, nós vamos ter que buscar tecnologias mais eficientes nesse sentido. Então, um dos primeiros temas da Algar Telecom é a adoção efetiva de tecnologias que sejam mais sustentáveis. O segundo pilar na nossa visão é a questão da inclusão digital. Não tem como falar em ESG sem pensar em inclusão digital. Nós somos
responsáveis nesse sentido. A conectividade faz com que isso seja possível. O acesso à internet de forma robusta, acesso a todas as aplicações, faz a mudança da sociedade. A indústria 4.0, a agritech, a nova agricultura tecnológica, o uso da eficiência da tecnologia através da conectividade. O Mário colocou esse tema, acho que importante. Esse, para mim, é um dos maiores papéis nossos de inclusão digital das empresas de telecom. E, portanto, a Algar está nesse sentido de forma muito efetiva, buscando investimentos cada vez mais para fazer a inclusão digital através da tecnologia. Temos um papel importante, enquanto empresa, na questão da responsabilidade social. Nós temos o Instituto Algar aí que, com programas destinados a crianças e jovens e educadores, através de escolas públicas, há mais de 20 anos. Então, portanto, nós temos um programa que já beneficiou mais de 200 mil alunos em seus programas e também a capacitação de professores. Tudo isso faz parte do nosso processo de responsabilidade social. Temos ainda a questão que foi comentada aqui muito forte pelo Mário também, que eu acho que é extremamente importante, que é nosso Algar Sem Barreiras, que é a questão relacionada à diversidade. Não dá mais para a gente viver um mundo sem considerar que as empresas estarão cada vez mais diversas. E, portanto, esse tema na Algar é um tema muito sério e que a gente criou práticas efetivas que não toleram a discriminação, buscando uma sociedade mais inclusiva. Então, esse é o nosso papel para servir de exemplo a demais empresas, a outros setores da sociedade. E, por fim, a questão da governança, não tem como, né? Nós somos uma empresa, como o Mário também, eu estou repetindo muito o Mário, mas ele falou um ponto importante, que é uma caixa de vidro, né, Mário? Que você comentou, né? E a questão da transparência efetiva, da equidade, prestação de contas para a sociedade e uma responsabilidade corporativa muito forte. Eu acho que esse é o tema que realmente está na agenda de todos os executivos, de todas as empresas hoje, olhando sob a ótica do ESG. E a Algar não seria diferente. Obrigado. Obrigada, Luiz Lima. Muito interessante e obrigada por reforçar temas aí que a gente, então, não pode ter dúvida que estão presentes no setor. A questão da transparência, né, que vem junto com a agenda ESG na era digital muito forte, inclusão social, diversidade, inclusão e inovação tecnológica. Eu acho que a gente pega aí os grandes pilares aí da atuação do setor em relação à agenda ESG presente na fala de muitos dos participantes do painel de hoje, aí cada empresa com as suas ênfases aí. Muito interessante escutar todos vocês. Eu queria passar a palavra agora para o Gabriel Azevedo, do IDB Invest, para a gente falar um pouquinho. Queria convidar ele para falar de duas coisas, Gabriel. Primeiro, como é que a agenda ESG está aí no seu cotidiano, né, como parte da liderança de uma empresa e de um banco de desenvolvimento, mas também já aproveitar para perguntar como é que a ESG mudou, né, a sua forma de atuar, a forma da sua instituição atuar como investidor. Como é que o ESG interferiu nisso? E depois vou perguntar um pouquinho para os outros participantes como é que a relação das empresas com os investidores hoje acontece pensando nos temas ESG. Gabriel. Bom dia outra vez, Neumara, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e é assim uma situação difícil, né? Porque eu sou o odd man out, né? Eu sou a pessoa que não é da indústria e venho depois aqui de um painel assim de gente com tanta experiência específica no setor, mas foi muito interessante. Eu acho que conecta um pouco com as perguntas que você me fez, né? Você mencionou, nós somos um banco de desenvolvimento do Grupo BID, nós somos o braço do Grupo BID que promove desenvolvimento na América Latina e no Caribe através do setor privado. Nós só operamos com o setor privado, operamos em vários setores, inclusive no setor de economia digital e telecom, né? Com as empresas que nós estamos falando aqui, são empresas, obviamente, que não têm grande restrição de capital, então a gente procura se inserir nesse setor, talvez em projetos
boutiques, projetos menores, projetos com características de inovação e inclusão, mas, obviamente, é um setor que nos interessa muito. Como eu disse, nós somos um banco de desenvolvimento regional, administramos uma carteira de contas próprias da ordem aí de 16,5 bilhões de dólares, fizemos no ano passado operações da ordem de 7 bilhões de dólares, e com as nossas operações a gente mobiliza de terceiros montantes proporcionais ao que a gente faz. Ou seja, não somos um banco gigante, não somos, obviamente, uma BlackRock, mas somos um banco relevante na região através do setor privado. Como banco de desenvolvimento, a agenda ASG é central para tudo que a gente faz, ou seja, não existe nada, nós temos que ser seletivos, nós temos que escolher bons projetos, bons clientes, e o nosso fator de seleção principal é o fator ESG, é o impacto positivo que as nossas operações podem trazer para a região. Isso não significa que nós não queiramos operações rentáveis, não é? Resultado financeiro é essencial. Então, para a agenda de sustentabilidade, vamos deixar claro que lucro, não é condição necessária. Não existe sustentabilidade sem lucro. Não é condição suficiente, mas é condição necessária. Ou seja, nós buscamos projetos rentáveis que alavanquem algo mais nessa agenda. Hoje, e só para ilustrar, nós estamos vivendo um período assim único na nossa história, não é? Na onda dessa pandemia que pegou todos assim mais ou menos despreparados para lidar com ela, e a nossa região da América Latina sofreu desproporcionalmente. Eu vou lhe dar alguns dados apenas para ilustrar e para a segunda parte da sua pergunta. A América Latina responde por cerca de 8 a 9% da população mundial. E nos últimos 18 meses, 1/3 das mortes de Covid ocorreram na América Latina e no Caribe. Então, isso lhe dá a desproporção, né? 8% da população, 33% das mortes. Nós tivemos na região só, em 2020, cerca de 44 milhões de pessoas que voltaram para a linha de pobreza extrema, ou seja, que estavam fora dela e voltavam. Tivemos 52 milhões de pessoas que já tinham ascendido à classe média e voltaram, não é? Ou seja, para uma classe anterior, ou seja, um retrocesso social geracional em apenas 18 meses. E tem alguns CFOs aqui no grupo, a relação dívida PIB, né, média da região subiu para cerca de 80%, que é um número altíssimo se você vê a característica econômica dos países que compõem. São desafios enormes e aí me alegra muito ouvir o Renato, o Mário, a Renata e todos vocês falarem de agendas tão importantes. Quando a gente fala de ESG, estou nisso há muito tempo. Geralmente a gente tem que buscar duas dimensões. Uma dimensão do risco, não é? E a outra dimensão das oportunidades. E eu acho que foi o Roberto que falou que a indústria de vocês é uma indústria que tem o privilégio de estar mais focada nas oportunidades do que o risco. Eu concordo com isso de forma geral. Ouvi muitos falarem de riscos tradicionais, principalmente energia, lixo. Eu acho que esses riscos são categorias de risco mais tradicionais. Gostei muito de perceber também a ênfase na gestão do risco social, na experiência do usuário, na transparência, na governança. A Renata, como uma pessoa de compliance, falou tão bem disso. Eu acho que são riscos mais contemporâneos. Não ouvi tanto, talvez um pouco do Luciano, algo de riscos emergentes, não é? E outro dia nós estávamos financiando uma operação de satélite e fui chamado por nosso conselho e quiseram que eu fizesse uma explanação sobre os riscos associados ao lixo espacial, por exemplo. Eu fiquei com a cara de tacho, me confesso, porque não estava preparado para lidar com isso. Tivemos aqui casos em clientes nossos de vazamento de identidade, ou seja, risco de confidencialidade é um risco emergente muito importante para essa indústria e que tem que ser tratado. Agora, na área da oportunidade, gente, não existe na história moderna da humanidade algo que promoveu mais inclusão e acesso que isso aqui, que o telefone celular. E vocês são responsáveis por isso, não é? Então, a oportunidade é gigante.
e muito coerente com a nossa agenda de Banco de Desenvolvimento e de outros agentes financeiros. Só para terminar, você perguntou sobre nós, eu disse que era central. Nós, nessa rebarba da pandemia, tivemos que nos readequar para atender as demandas da região. Então, nós estamos operando com 3 agendas estratégicas de médio prazo, Neumara, reativação do setor produtivo na América Latina, promover progresso social diante dos dados que eu falei e fortalecer a governança e instituições. Essas são as nossas 3 agendas de médio prazo, vamos dizer assim, de recuperação imediata da Covid. E aí nós temos 5 áreas de oportunidades da nossa visão 2025, que vai ser assim as nossas áreas de foco até 2025. Integração regional, porque isso promove economias de escalas, mercados de escalas, não é? A economia digital é o segundo, quer dizer, não existe recuperação desse processo de pandemia, desse backdrop econômico, sem ações concretas da economia digital, da inclusão digital. Nós vamos focar muito o apoio a pequenas e médias empresas, SMEs, né, a terceira área. A quarta área, que todos vocês falaram muito, é gênero, diversidade e inclusão, não é? E a quinta área, e a gente está definindo como ações relativas a mudanças climáticas. E aí eu vou terminar com isso e com um desafio a todos nós. Ouvi tanta coisa boa de todos vocês, e eu tenho orgulho do que a gente faz também, mas a conclusão que eu tenho chegado, Neumara, é que não está sendo suficiente. Nós estamos entrando em Glasgow daqui a um mês, e nós vemos que a concentração que a gente falava em 400 partes por milhões há 20 anos atrás, quando eu comecei nisso, nós já superamos esse ano. Nós estamos vendo os efeitos de mudança climática, não é? Já concretos, difícil falar com certeza, mas seca histórica no Brasil, incêndios no Pantanal, na Grécia, na Califórnia, que parecem que são agora partes de um novo normal. Esses dados que eu lhe falei, então, ou seja, embora estejamos lutando para fazer muito, eu acho que o desafio que se impõe a nós, e aí a indústria de vocês talvez possa ser um pilar de solução, é um desafio de, primeiro, maior ambição. Podemos estar fazendo muito, mas temos que ser ambiciosos porque precisamos fazer mais. E um sentido de urgência. Temos que fazer mais rápido e de forma mais eficiente. Então, eu agradeço, deixo por aqui e contente de continuar esse debate tão gostoso. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Muito interessante escutar a sua perspectiva, né, como investidor e como alguém aí promovendo a economia da região, está vendo esse momento pós-Covid aí, com a colaboração do setor tão fundamental como você falou para que isso tudo aconteça. Muito obrigada. Nosso tempo está terminando, a gente tem aí uns 15 minutinhos, talvez um pouquinho mais. Eu queria, então, passar a palavra para os nossos painelistas e pedir para vocês falarem um pouco, então, como é que mudou, como é que a ESG mudou a relação de vocês com os investidores e os seus comentários finais. Então, eu vou inverter a lista agora, vou começar pelo Luiz Lima, da Algar. Luiz, começa aí essa próxima rodada. Vamos lá, Neumara. Obrigada. Bom, primeiramente, é muito bom ver o Gabriel falar sobre esses temas, né? Eu acho que está muito alinhado aí com a realidade de todas as empresas, mas eu vejo de forma bastante efetiva essa questão desse anseio da sociedade. Eu acho que este tema está bastante evidente, né? Nós temos uma pesquisa do BCG que apontou que 95% dos brasileiros hoje esperam que as grandes empresas tenham um comprometimento com questões ambientais. Então, isso é uma questão, não é só de querer ou não querer estar nesse negócio. A sociedade vai excluir quem não estiver nesse caminho, né? Outra coisa, os clientes vão fazer escolhas de empresas mais sustentáveis. Eu faço essa decisão por mim. Então, eu entendo que esta é uma tendência cada vez mais forte, né, das empresas e das pessoas estarem alinhados com esse tema. Outra coisa, atração e retenção de talentos, de funcionários, de associados. Hoje, ninguém quer trabalhar numa empresa que não esteja alinhada com esse tema. É uma coisa interessante, as empresas vão passar por essa situação e é um impacto no processo decisório de compra de clientes, como eu disse. Ao contrário do que se pensa, eu vejo que a gente pode ter, sim, ganhos financeiros com propósito, lucro com propósito, o propósito com lucro, como o Gabriel falou.
a gente tem que ter projetos importantes que tragam resultados efetivos para as organizações, que traga ganhos efetivos para as organizações. Então, a minha visão é de que, ou a visão do Algar também, é que este alinhamento com relação às questões de temas ambientais, sustentabilidade, governança, efetivamente vai fazer mais vezes pauta dos executivos principais das organizações, né? Então, eu entendo que a Algar está muito alinhado com esse tema e eu fico muito feliz por isso. Obrigado. Obrigada, Luiz, pela sua perspectiva. Luciano, da Huawei, você não quer falar um pouco sobre como o ESG mudou a relação com investidores e os seus comentários finais, por favor? Sim, Neumara, eu acho que, bom, seguindo um pouco do que o Lima comentou, né, como eu comentei, a Huawei, nós estamos na cadeia de fornecimento da indústria de telecom, né? Então, nossa função, nós somos um dos principais fornecedores de infraestrutura e tecnologia de suporte para a rede. Então, assim, a gente sente isso no mesmo espectro que as operadoras, né, e os nossos clientes na ponta sentem. A partir do momento, como o Catalão comentou, o próprio Azevedo comentou, existe essa demanda no mercado consumidor na ponta, e nós temos que nos adequar para atender isso, né? E a Huawei tem investido bastante nisso, né? Realmente, inclusive eu comentei, a gente criou uma divisão dedicada para cuidar da questão de eficiência energética, né? Eu faço parte dessa divisão de eficiência energética. Isso não é uma coisa nova, essas soluções elas vêm sendo desenvolvidas há mais de 8, 10 anos, né? Então a presença da Huawei no mercado solar, eu acho que não muitas pessoas sabem disso, mas a gente tem mais de 7, 8 anos no mercado de geração de energia solar. O Brasil é o 4º maior mercado de geração solar do mundo, né? Então eu acho que, como os colegas comentaram, a gente tem que transformar essa agenda em ações práticas, né? Então, acho que investir em tecnologia, no caso da Huawei, é uma forma de demonstrar, criar uma divisão de negócio é uma forma de demonstrar isso para a sociedade, né? E o último ponto que eu realmente comentei, que eu acho que é fundamental, eu acho que a indústria de telecom, ela é um pilar fundamental da inclusão digital, né? Por isso que a Huawei faz parte dessa indústria, e nós temos esse compromisso de realmente incluir digitalmente todas as pessoas para que elas possam se beneficiar dessa revolução digital que vem chegando, né? Então, eu realmente acredito nessa agenda, acho que as empresas realmente têm muito a ganhar com isso, não é só uma questão de ser ativista, mas também é uma questão de negócio, e eu realmente acredito que isso vai permear as decisões de todas as empresas nos próximos anos, e vai ser uma grande fonte de geração de negócios para todos envolvidos com isso. Tá? Obrigada, Luciano. Renata, posso convidar você agora para falar da perspectiva da Oi em relação como o ESG mudou a relação de vocês com investidores e seus comentários finais. Bom, com relação à nossa leitura desse movimento, né, desse movimento que a cada ano se fortalece, é que você estabeleceu uma linguagem comum. Eu acho que esses temas eles sempre perpetuaram as organizações, mas cada organização dava o seu tom, dava a sua interpretação, o seu entendimento. Quando você estabelece o próprio ISE B3, né, que estabelece aí de uma forma muito pragmática, você tem, você não tem, você faz, você não faz, você começa a também forçar as organizações a pensarem a respeito de como isso pode ser mais profundo, como isso pode genuinamente fazer parte do dia a dia da organização. Então, acho que a relação da Oi com os investidores no que tange ao ESG, ela começa a se transformar em algo mais fundamentado, exatamente o que você está olhando, né? O que nós estamos fazendo à luz deste tema, deste conceito, desta interpretação de como a organização deve atuar. Então, eu acho que muda o formato e provoca aí a necessidade de conectar com a estratégia da companhia. Não tem ESG que não conversa com quem queremos ser, com quem queremos crescer, o que queremos entregar, né, e como vamos remunerar nossos acionistas. Então, temos que remunerar cada vez melhor, mas o como a gente remunera, o como a gente chega nessa remuneração tem sido um ponto de discussão. Então, essas são as minhas contribuições. Muito obrigada. É maravilhoso poder ouvir
e poder ficar aqui também me alimentando de novas ideias e insights que esse grupo aqui também está compartilhando com todos aqui no painel. Obrigada. Obrigada, Renata. Eu vou convidar agora o Roberto Catalão, da Claro, para falar sobre ESG, investidores e seus comentários finais. Roberto. Primeiro, obrigado aí, Neumara, pela oportunidade. Obviamente, como o único, fora o Gabriel, mas o único representante do setor sendo financeiro, soa como música eu dos meus colegas, porque, concordando aí com o Luciano, não tem nada de romantismo nesse assunto e nessa agenda. Tem um impacto direto na perenidade do nosso negócio e um impacto direto nos resultados financeiros, tudo isso que a gente está discutindo. Quando a gente fala de acesso ao crédito, né, todos sabemos que telecomunicações aí é muito dinheiro que a gente investe, aí, é coisa de acima de 30 bilhões ao ano. Então, quando a gente fala de acesso ao crédito, essa agenda, a ESG, tem se tornado cada vez mais importante. Eu não tenho dúvida, já é uma realidade, mas que em curto prazo você não vai ter custos competitivos se você não tiver definitivamente envolvido nessa agenda. Hoje também já é uma realidade que você já tem dificuldade de participar de algumas concorrências, alguns bids, alguns grandes negócios que você não comprovar uma agenda ambiental, se não comprovar uma agenda de governança, e não é lábia, é estruturado, é comprovado. A gente já viu o impacto que tem a pandemia, foi, infelizmente e inesperadamente, a gente já viu o impacto que tem de desastres ambientais, pandemias no nosso negócio, né? O isolamento, etc. E tal. Então, a gente precisa cuidar para que esses eventos não aconteçam, e, infelizmente, cada vez mais tem ocorrido esses desastres ambientais, isolamentos, inundações, etc. E tal, e isso tem uma relação direta com o nosso negócio. Então, assim, engana-se quem acha que isso está desatrelado à pauta financeira, está totalmente atrelado. Eu vejo como um movimento circular. O setor e as empresas têm um papel fundamental de alimentar, de gerar inclusão, de alimentar essa agenda e, sem dúvida, vai ser alimentada, vai ser beneficiada de um mundo mais inclusivo, de um mundo onde o meio ambiente é melhor cuidado. A gente pegar um pequeno exemplo, todo mundo falou de digitalização aqui, hoje é uma frente que é essencial ao nosso negócio, mas que falta mão de obra qualificada, tão simples assim, falta mão de obra. Então, a gente precisa ter o nosso papel de treinar, de desenvolver, de dar oportunidade, porque é um insumo essencial para o nosso negócio. Então, seriam essas minhas ponderações finais, e mais uma vez agradecer aí os nossos colegas pelo esse rico debate aí, você, Neumara, aí, a Telebrasil aí pelo convite. Obrigado. Obrigada, Roberto. Vou convidar agora o Mário Girassoli, da TIM, para falar sobre isso. Obrigado. Em continuidade um pouco com o que os colegas estão colocando, eu digo que esse tema de como evolui o relacionamento com os investidores tem talvez duas vertentes. Uma vertente, podemos chamá-la mais tradicional. Existe uma série de índices, reports, como o Refinitiv, a gente falou, o Dow Jones, o ISE, não? E, obviamente, o grande índice brasileiro, o qual a TIM participa há 13 anos consecutivamente, que está tendo uma grande evolução exatamente neste ano, é a atuação dos nossos institutos, por exemplo, também o Instituto TIM para a Democratização e Ciência e Tecnologia. Isso aqui, digamos, que são os temas que nós tratamos e evoluímos conforme esse tipo de reconhecimentos externos. O que está mudando, porém, é um discurso com os investidores também bem específico sobre empresas e setor. Ou seja, o investidor pede também que a gente se comprometa sobre o que é relevante para a gente. Esse tipo de experiência nós tivemos, digamos, bastante significativa agora que fizemos a emissão do primeiro, digamos, ESG Linked Bond no maior, que foi emitido no Brasil até maio de 2021, porque um dos debates não foi sim a engenharia financeira, como escalar o custo do capital com objetivos, mas assim, quais são os objetivos que realmente são relevantes? Então, não é que foi deixado exclusivamente para a nossa escolha, porque, claramente, cada empresa pode escolher
qualquer coisa. A coisa importante é que cada empresa faça o que realmente é relevante, que ela contribua para a sociedade. Digo uma coisa, a gente poderia escolher do dia, ok, a TIM vai escalar a sua taxa de juros plantando um certo número de árvores, coisa muito nobre. Mas a pergunta é, mas será que o que é esperado da TIM é que ela plante árvores? Talvez não, talvez outras empresas. Então, a gente acabou colocando nesse instrumento financeiro 2 metas, que são as metas que estava comentando antes, ou seja, uma meta de inclusão digital, que é a nossa vocação, é a nossa missão, o que é esperado, e uma meta de ecoeficiência, usar sempre, podemos fazer sempre mais com sempre menos energia. Essas são as 2 coisas materiais, e a demanda não é só, portanto, participar dos índices ou, sem dúvida, fazer um trabalho geral, mas entrar dentro da materialidade do que a gente faz. Isso porque, aí, para concluir, eu sou profundamente convencido que ESG não é sustentabilidade. As 2 coisas, assim, têm uma relação como, digamos, a teoria tolemaica e a teoria copernicana. Não? Ou seja, são 2 revoluções conceituais. Eu interpreto a sustentabilidade como um output, ou seja, uma correção de uma externalidade negativa do negócio. O ESG nasce, eu acho que é para ficar, porque tem um conceito de input, ou seja, fazer de forma que o negócio se abasteça de insumos que permitem ao negócio de gerar externalidades positivas. Isso aqui são 2 conceitos muito diferentes. Nós achamos que a comunidade financeira está sempre mais atenta, é por isso que, de novo, o setor de telecom tem muito a dizer sobre isso. Debates como esse, agradeço pelo convite, eu acho que são aquela tomada de consciência para nós podermos dizer fazer a nossa parte nessa agenda, porque temos um protagonismo, sem dúvida, a ser explorado. Muito obrigado, Neumara, a todo mundo. Obrigada, Mário, pela sua contribuição e lembrando a gente aí sobre a agenda ESG, a sustentabilidade e os bonds, né, que vão ser também uma palavra da década na relação com os investidores. Vou convidar o Renato Gasparetto, da Vivo, então, para as considerações dele. Foi o primeiro quase o primeiro aí da fila, né? Foi o primeiro da fila. E agora, quase o último, porque ainda vou voltar para o Gabriel lá, se der tempo, Gabriel, para você falar suas 3 frases finais. Renato, por favor. Muito obrigado, Neumara. Bom, é difícil, de certa forma, quase fechar o ciclo, porque ainda tem o Gabriel, né? Com participações tão complementares e brilhantes como a gente ouviu aqui. Mas se eu puder pegar um gancho aqui do Mário, né, do amigo Mário aqui, quando ele fala a questão do ESG como negócio, né, eu só relembro que quando o professor John Elkington criou lá atrás o Triple Bottom Line, vocês lembram que a figura eram 3 círculos, né, que você tinha o econômico, social, ambiental e algumas intersecções. E essas intersecções era onde morava, de certa forma, a sustentabilidade. O conceito que ele mesmo revisou 20 anos depois é que não existe esses 3 ciclos. Quer dizer, isso tudo está dentro de um ecossistema absolutamente integrado. Em outras palavras, não se fala mais em Triple Bottom Line, se fala em ESG como um conceito integrado, onde o econômico, o social, o ambiental e a governança para conduzir tudo isso faz parte de um processo de um ecossistema que ele tem uma alimentação, né, de negócio mesmo, né? Então, eu complementando um pouco os colegas, eu colocaria que, além da preocupação evidente da questão de energia, né, quando surgem os contatos da nossa área de relações com investidores, também existe uma preocupação sobre a questão da nossa cadeia de valor. Eu gostaria de fechar nesse sentido. Quer dizer, nós somos extremamente intensivos do ponto de vista de investimentos e temos também a geração de uma cadeia de valor, e a questão que fica o que nós estamos fazendo, além das nossas próprias empresas, do ponto de vista de responsabilidade dessa cadeia que nós, de certa forma, provocamos a existência dela, né? Então, nesse sentido, nós passamos a conduzir aqui na Vivo, desde o início do ano, um programa bastante robusto, onde avaliamos dos 1.300
fornecedores, nós chegamos ali a um contingente especificamente de 515, onde nós percebemos que eles são emissores de efeito de gases de estufa e que, portanto, mereceria uma atenção especial. Esse processo ele acabou resultando, Neumara, num assessment que está em curso, onde nós, além de ter esse mapeamento, o próprio assessment, também ajudar no plano de ação dessas próprias empresas, para que nós tenhamos um olhar, e esse olhar seja um olhar de longo prazo. Nosso propósito é diminuir 39% as emissões da nossa cadeia de valor até 2025 e zerar as emissões líquidas até 2040. Então, isso daí é meta objetiva. E é esse ponto que eu entendo que é importante dentro do nosso processo, como que nós conseguimos, são 115 fornecedores dentro do conceito dos 1.300. Como é que nós conseguimos também ter essa responsabilidade mais compreensiva do nosso efeito econômico nessa cadeia, até porque os desafios são vários, né? E somente para relembrar, o painel intergovernamental sobre o clima do IPCC, que saiu algumas poucas semanas atrás, e que avalia, são 5 anos de análises de estudos, né? Eles chegaram à conclusão que 1,5%, né? 1,5, perdão, de graus Celsius, que é a margem de segurança do que o Acordo de Paris estabeleceu, sendo que no máximo seriam 2, com 2 graus, hoje os cientistas concluíram que não existe uma previsão concreta do estrago que vai ocorrer com o planeta e com os negócios, tá certo? Então, realmente, tem que se ter um compromisso geral do ponto de vista econômico e com a questão ambiental, ficando no máximo nesse 1,5%, e isso gera um compromisso de toda a sociedade e da nossa cadeia produtiva também. Bom, obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês da Telebrasil. Obrigada, Renato. Obrigada também por trazer o tema de toda a cadeia, né? Na verdade, a gente vai entrar numa década aí onde a ESG vai, de fato, na nossa opinião, migrar do centro do negócio, ele mesmo para toda a cadeia, né? As grandes questões como emissões, por exemplo, a gente tem que pensar em toda a cadeia. A questão da economia circular, que tem a ver com os nossos resíduos, a nossa geração de resíduos também, mas também vale a pena pensar no conceito de formação profissional, inclusão social, como também de toda a cadeia, né? Na verdade, os grandes temas são temas que vão levar aí ESG, que tem como consequências, como disse o Mário, um desenvolvimento sustentável, com os inputs aí que a gente precisa para os negócios para chegar nisso, mas pensando em toda a cadeia. A gente acha que é isso aí. Essa década vai ser a década do fazer, não só dentro de casa, mas em toda a cadeia. Com isso, vou passar então para o Gabriel. A gente ganhou uns minutinhos, Gabriel, dos organizadores aí. Vou te pedir para fazer aí as suas considerações finais, por favor, antes da gente encerrar. Que bom, Neumara. Na verdade, eu não vou acrescentar nada de novo agradecer, e eu vou repetir aqui 5 coisas que eu vi agora na apresentação dos meus colegas aqui do painel que eu acho que são fundamentais, apenas para deixar com o nosso público. No Mário, eu queria salientar 2 coisas. Cadeia de valor, fundamental, essencial, ele está absolutamente certo, e ficar num 1,5 grau precisa ação urgente, e a ambição que eu falei, o relatório do IPCC mostra que nós estamos muito aquém de onde deveríamos estar para alcançar isso, e as consequências, como ele falou, não calculáveis. Terceiro ponto que eu queria reforçar, a Renata falou de como se remunera os shareholders. E o que ela está falando é da discussão que começou no Fórum Econômico Mundial de Davos há 3 anos atrás, de uma mudança de uma economia que se chamava economia de shareholders para uma economia de stakeholders. Ou seja, que o resultado que os investidores esperam não é apenas o retorno financeiro. Eles esperam algo mais, e existe assim uma quantidade de dados, pesquisas demonstrando isso nos grandes fundos de investimento, no efeito dos milênios. Aliás, outro dia meu filho me disse que eu também sou um milênio, porque eu devo ter mais de 1000 anos. Ele estava falando que eu estou ultrapassado, mas não sou baby boomer, mas eu acho que o efeito milênio disso. Então, da Renata eu queria salientar isso. Do Roberto, eu queria
deixar como mensagem a questão do acesso a capital. Vai estar cada vez mais vinculado. O acesso e o custo de capital vai estar cada vez mais vinculado a isso que a gente está falando. E aí o Mário destacou com a emissão da TIM, uma das nossas grandes paixões aqui, uma das grandes paixões que eu tenho, que é você financiar todo esse processo, essa demanda adicional, através dos mercados capitais e dos títulos temáticos. Nós aqui no BidInvest, nós temos sido o principal ator em título temático na América Latina nos últimos 3 anos, estivemos diretamente ligados a mais de 20 emissões do setor privado. As 2 mais recentes que estivemos ligados foi agora no Brasil, foi a do BDMG, uma emissão internacional, e a do Banco ABC foi feita e lançamos com a Ambima, Associação Brasileira do Mercado de Capitais, um guia justamente sobre como quais são os principais requisitos e fatores para a emissão de títulos. E aí nós falamos de títulos verdes, títulos ESG, de sustentabilidade sociais, de gênero, títulos azuis. Então, eu acho que isso é um caminho. A Bloomberg fez um documento recente, uma perspectiva, e eles estimam que em 2025 nós vamos ter 53 trilhões de dólares, não é? 53, sobre gestão, do qual 1/3 desse total vai ser direcionado nos próximos 3 anos aos temas que nós estamos falando, digamos, temas ESG. E aí o mercado de capitais passa a despontar como uma coisa fundamental. Então, eu termino apenas destacando a fala dos meus colegas: cadeia, urgência climática, os títulos do Mário, como remunerar da Renata e o acesso ao custo de capital do Catalão. Muito obrigado mais uma vez e um prazer estar aqui com vocês, aprendi muitíssimo. Obrigada, Gabriel. Obrigada pelas suas palavras aí, concluindo, encerrando o nosso painel de hoje. Muito obrigada a todos os participantes que estiveram aqui com a gente, mas também os nossos panelistas aqui que trouxeram toda essa agenda tão rica e tão fundamental para a questão ESG no setor e para o que vem por aí, nos preparando aí para a década onde a gente vai decidir, né, tentar reverter as mudanças climáticas que, segundo o World Economic Forum, podem ter um impacto de até 18% no PIB mundial. Então, se isso não for um papo de qualquer líder, de qualquer setor e de qualquer investidor, não sei mais o que seria um tema relevante aí para todos esses atores aí que têm nas suas mãos, nas nossas mãos aí, as decisões que vão definir as formas de desenvolvimento da década. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Obrigada. Tchau, em nome da Conexis e da Telebrasil, agradeço os nossos debatedores e parabenizo todos pela riqueza e precisão dos dados e informações compartilhadas com nossa audiência. Como eu disse há pouco, a programação do painel Telebrasil está organizada em canais específicos da plataforma de transmissão. Portanto, para continuar ao vivo conosco, ao final de cada atividade, é necessário que você mude para a janela do próximo conteúdo que aparece aí na sua página individual. Encontramos com vocês em poucos minutos.